definido e publicado uma classe chamada MainPage. Essa classe MainPage ela é dividida em arquivos, como o XAML e o C#. A MainPage ela herda propriedades e comportamentos do Content Page. O Content Page ele é mais ou menos um tipo de página padrão do MAUI, que contém apenas o único conteúdo de tela. Nessa linha aqui, esse comando ele lê o arquivo XAML, criando todos os elementos. Esses elementos podem ser botões, caixas de textos, e aí ele faz uma conexão, conecta eles com um código C#. Nessa linha aqui faz referência ao botão, né? Quando o usuário clicar no botão, vai ser chamado esse método, e o nome do método é esse, buttonClicked. Aqui nessas linhas foram criadas algumas variáveis, né? Aqui temos duas variáveis do tipo double, e essas duas variáveis elas vão passar por um processo de conversão, e quando o usuário ele digita algo na caixa de texto, pelo que eu entendi, entra como um string, e aí para o sistema funcionar de acordo e fazer os cálculos, esses valores têm que ser convertidos para um número em formato double, né? Aqui embaixo foi criado também strings, né? Essa aqui MSG, que vai ser uma mensagem que vai retornar para o usuário, ela está com conteúdo vazio, e faz referência a essa linha aqui, né? Falando a respeito da mensagem. Essas duas strings aqui são duas variáveis, uma do tipo marca e outra modelo. Já aqui no txt underline marca e modelo, aqui no caso o programa ele vai pegar o que o usuário digitar na caixa de texto e vai guardar dentro dessa variável marca e dentro dessa variável modelo. E aí para depois utilizar aqui no if e no else para acrescentar na frase. Também foi criado um if else, né? Aqui vai ser a lógica para o cálculo do combustível, né? Que é o que é mais vantajoso, se é o etanol ou se é a gasolina. Aqui no caso é se o etanol for menor ou igual a gasolina vezes 0,7, aí vai aparecer essa mensagem: o etanol está compensando para o seu veículo. E aqui está as duas variáveis, marca e modelo. No caso aqui elas estão, acho que é concatenado que fala. Caso não seja o etanol, ou seja a gasolina, aí vai ser outra frase: a gasolina está compensando para o seu veículo, e vai mostrar, retornar para o usuário a marca e o modelo do veículo. E aqui embaixo, aqui nesse comando aqui ele cria uma janelinha pop-up, né, para o usuário, com o nome em cima, o título calculado, e aqui a mensagem, né? A mensagem é essa, falando do etanol, então da gasolina, com a marca e o modelo que o usuário digitou. E mais embaixo vai ter um botãozinho de OK, onde o usuário vai clicar para poder fechar essa janelinha. Voltando aqui em cima, tem esse comando aqui, que é o que se fala try. Aqui ele tem a função de, ele vai rodar, né, o código normalmente, e tem aqui o cat. Os dois trabalham juntos, né?
O programador ele coloca a parte lógica ali que ele imagina que possa ser que o usuário, onde o usuário de algum erro, né? O usuário digite algo que provoque um erro. Por isso que a parte lógica aqui do cálculo está entre essas esses dois comandos. Já o catch aqui, ele vai impedir que o aplicativo trave, né? Por causa do erro. Aí ele vai capturar o erro e vai aparecer para o usuário uma outra janelinha, né? Um pop-up, que é essa minha aqui, com o título Ops, e aqui vai ser uma mensagem. No caso, essa mensagem aqui já eu acho que é uma mensagem padrão aqui do programa, que quando eu rodei o programinha apareceu uma mensagem em inglês lá, com o botão fechar para o usuário pegar e fechar essa janelinha. Agora a gente vai para o outro arquivo aqui, né? Que é o mainpage xaml. Aqui nessa linha tem esse comando aqui que ele permite que o usuário possa rolar o conteúdo da página, né? Se for necessário. E aqui nessa linha, o vertical stack layout, ele é como é um container, né? Só que é um container na vertical. Então ele empilha os elementos um abaixo do outro. Aqui no caso é como se fosse um como se fosse a margem, né? Ele tem um espaçamento, no caso de 30 pixels laterais, como se ficasse 30 pixels afastado da borda. Já aqui é o espaço, é como se você fosse digitar uma palavra e desse o espaço, né, no teclado, só que aqui no caso é um espaçamento de 25 pixels entre os elementos, os objetos. Aqui no caso é a imagem, né? Aqui é o nome da imagem com o formato. Aqui no caso ela configura a imagem para ficar com a altura de 185 pixels. Aqui mexe com ela mantém a imagem ajustada dentro do espaço ali. Esse ajuste é feito de uma forma proporcional. Ela mantém a imagem inteira, ou ampliada, ou então reduzida. E aqui embaixo, aqui é um comando que dá uma breve descrição da imagem. Isso aqui é utilizado para acessibilidade para pessoas com deficiência visual. E esse label aqui, ele vai criar na tela do usuário um texto dizendo marca do veículo. E aqui serve para orientar o usuário a respeito do que ele deve digitar, né, no campo. Já aqui nessa linha, ele vai criar um campo de texto onde o usuário ele vai digitar a marca do veículo que ele possui. Aqui esse xname ele é usado para criar um nome único para o campo, né, no código. E o nome no caso aqui é esse txt underline marca. E aí ele é usado para armazenar o que o usuário vai digitar no campo marca, né? Seria o nome da marca do carro, para depois ser utilizado mais tarde no código. Tem também o placeholder. O placeholder é uma espécie de uma dica, né? Fica ali na caixa de texto. Ele fica escrito de cinza bem claro, indicando para o usuário tipo exemplo. No caso é
Eu coloquei fabricante e coloquei Fiat e Renault, né? Que são fabricantes do veículo. Aí conforme o usuário começar a digitar, aí some essas dicas. As outras linhas aqui são mais o mesmo, né? Como o modelo do veículo, tem a linha do preço do etanol, a ideia é a mesma. Preço da gasolina. Aqui no botão text vai aparecer um botão, né? E com esse texto definido aqui, qual compensa mais. Aí quando o usuário clicar no botão, vai chamar esse método, que é o button clicked, que vai estar lá no arquivo C Sharp. E com isso vai fazer o cálculo ser executado. E é isso. Aqui a gente fecha aqui o vertical stake layout, scroll view e o content page.